Capítulo 29 de Gênesis, irmão. Tá? Se todos estão aí com a palavra aberta, tá? Então vamos seguir. 29 de Gênesis. Às vezes eu enxergo mal aqui, mas vamos lá. Vai estar pleno. Vou colocar uma poeira. Capítulo 29 de Gênesis. Jacó chega ao poço de Harã. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas, e estavam deitados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre o poço, a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre o poço, a boca do poço, no seu lugar. Disse-lhe Jacó: meus filhos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E ele lhe disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhe mais: está ele bem? E disseram: está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. E disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Jacó encontra Raquel. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó Raquel, filha de Labão, irmã de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e beijou-o e levou-o à sua casa. E ele contou a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me, qual será o teu salário? E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê a ti do que eu dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa e Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogenitura.
da primogênita, né? Cumpre a semana desta. Então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servireis, né? E Jacó fez assim e cumpriu a semana de Lia. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva de Raquel, sua filha. E possuiu também Raquel, e amou também Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Lia, e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Ruben, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará a meu marido. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo, agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse, eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê à luz sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó possuiu, e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julga-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou o seu nome Naftali. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia, afortunada, e chamou o seu nome Gade. Depois deu Zilpa, filha de serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia, para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o nome Aser. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandragoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, agora dá-me das mandragoras de teu filho. E ela lhe disse, é já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as mandragoras do meu filho? Então disse Raquel, por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandragoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse, a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandragoras do meu filho. E deita-se com ela, e deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia, e concebeu, e deu à luz um 5º filho a Jacó. Então disse Lia, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome Issacar. E Lia concebeu outra vez, e deu a Jacó um 6º filho, e disse Lia, Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou o seu nome Zebulon. Depois teve uma filha, e chamou o seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel,
E Deus a ouviu e abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: tirou-me Deus minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Irmãos, então essa parte é a parte em que está contando a história do nascimento dos filhos. Vocês podem ver que existe um trecho muito longo entre o nascimento desses. Só que a Bíblia conta de um modo resumido, tá? Para que a gente, porque a intenção aqui é só contar o nascimento dos filhos, tá? Que aqui são 13 filhos. A gente não pode esquecer isso. A gente esquece muito. Falam das 12 tribos de José, as 12 tribos de Israel, mas nesse estudo bíblico a gente vai entender o que são essas 12 tribos. Em primeiro lugar, são 13 filhos, porque Diná também é filha, mas ela não conta como patriarca, tá? São 13 filhos, na verdade, porque tem uma que é mulher aqui, que é Diná, né? Que a gente leu aqui, a gente vê que nasceu uma menina, ok? E mais para frente a gente vai entender que não são os 12 filhos de Jacó quem torna-se as 12 tribos de Israel, tá? Não é os 12 filhos, que aí mais para frente a gente vai entender isso aí. Tá? São só 10 filhos de Jacó. Os outros 2 são os filhos de José, tá? Porque Levi é tirado da conta, porque ele não possuirá terra, e José não é colocado como tribo, mas no lugar de José e de Levi, entre os 2 filhos de José, que é Manassés e Efraim, tá? Mas calma que isso a gente vai ver mais para frente, tá? Depois a gente vai entender isso. Então aqui ele está apenas contando, tá? O nascimento, tá? Aqui está falando sobre o nascimento, tá? Deles, até chegar em José. São muitos filhos? São. Nessa época não tinha uma regra, tá, gente? Não tinha uma regra, e a lei moral era outra, era diferente, tá? Não tem a lei moral que nós temos hoje, tá? Então a lei deles era diferenciada, e a mulher que não tivesse filho, não tivesse nada, era praticamente nula, né? Não valia de nada. Por isso elas se sentiam muito inválidas e ficavam muito tristes, e ela tinha esses planos malucos, né? De dar a serva dela, né? Isso não quer dizer que Deus aprovou essas coisas, tá, gente? A gente tem que entender que os relatos bíblicos não é Deus que está mandando eles fazer isso aqui. Deus não está mandando eles fazer isso aqui, tá? Como a gente viu lá no nascimento de Esaú e Jacó. E Jacó engana o pai Isaac, engana o irmão para tomar a primogenitura e para ganhar a bênção, que não precisava ter feito isso. Se ele confiasse na palavra de Deus, não precisava ter feito isso. Por quê? Porque antes do nascimento, Deus já tinha dito: fica tranquilo, o menor vai ser maior do que o maior. Ou seja, ele fala assim: o maior servirá ao menor. Deus já tinha decretado. Então não precisava enganar ninguém. Mas a mente humana, com medo, tentando dar um jeitinho para ajudar Deus, né? O homem sempre pensa assim: eu tenho que ajudar Deus, eu tenho que fazer algo para ajudar Deus a fazer para mim a obra que eu quero. É sempre assim a mente humana, né? E aí vai lá a mãe tentar enrolar o pai, enrolar o irmão Esaú, mas vira essa briga. Aqui está acontecendo o que a gente acabou de ler. Aconteceu isso aqui também, não aconteceu, irmãos? Igualzinho. Ou seja, a mulher que tem a promessa que está sobre ela, por causa do medo e da aflição, ela oferece a serva. Quem foi que fez isso que a gente estudou aqui para trás? Foi Sara, né? Sara fez a mesma coisa. Ela pegou e falou: olha, vamos dar Agar aqui como minha serva, e acabou virando uma confusão isso aí. Até o dia de hoje está aquela confusão lá, por causa do que Sara fez. Segundo o estudo arqueológico que eles fazem, aquele povo ali, os muçulmanos ali, ó, é tudo filho de Ismael, são todos ismaelitas. Aquele povo, até hoje, eles brigam com Israel.
Até hoje tem aquela briga lá com Israel. E aqui acontece a mesma coisa. Vai lá e dá uma mulher estranha que não faz parte do povo, e Jacó vai e atende o pedido delas. O que acontece lá na frente? A briga entre as casas. As brigas entre as casas de Israel, eles brigam entre eles, tá? É tudo por conta, né, de não confiar na palavra de Deus. Por isso que a gente tem que confiar em Deus, irmão, né? A gente não pode cair no desespero, tá? Então tá aqui, tá? Chegou até a parte em que nasceu José, mas ainda tem mais um para nascer, que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Então, Raquel abriu a madre, nasceu mais um, e nasceu José, né? E a promessa de Deus está sobre quem? Sobre José. Porque José era filho do amor de Jacó. Ou seja, Jacó amava quem? Raquel. O amor de Jacó era Raquel. Então Deus, ele segue a promessa em quem? No filho do amor. Ou seja, demorou, mas é nele que Deus vai dar sequência às bênçãos e à promessa que ele fez em Abraão, né? Então vamos lá. Por isso que os irmãos tinham inveja dele, né? Porque Jacó sabia que era José o prometido, aquele que é da sequência. Então Jacó, ele fazia de tudo para proteger José. Ele protegia José, ele amava, ele acabava, talvez ele não conseguia esconder, mas ele fazia mais afagos a José, fez uma túnica só para José, e isso gerou ciúme nos irmãos, né? Então vamos ler aqui, segue aqui então. Versículo 25. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelos quais te tenho servido, e irei-me eu, pois tu sabes o serviço que tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Aqui, irmão, a gente percebe que Labão provavelmente deveria conversar com os amigos dele, né? Quando estavam longe de Jacó, eles devem ter falado: ei, Labão, depois que aquele seu genro veio trabalhar aqui com você, rapaz, o gado aumentou demais. Deus é com esse moço, hein? Deus está abençoando você demais. Então Labão percebeu que a bênção de Deus estava sobre Jacó e ele não queria deixar Jacó embora. Então ele já começa a pleitear com Jacó para Jacó não sair de lá, né? Agora, pois, quando hei de trabalhar também para a minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar-te e guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. O que Jacó, né, é comentário aqui, o que Jacó, ele fala com Labão? Não, você não vai me dar salário, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, ele queria o quê? Parte do trabalho dele, ele falou: ó, eu vou passar agora em todo o rebanho, o gado que tiver malhado e salpicado, e o cordeiro que for marrom, que eram poucos, irmão, nasciam poucos, ele falou: esse vai ser meu. Aí Labão olhou pro gado, tudo branquinho, rapaz, aquela maravilha de gado tudo branco, e alguns salpicado e malhado. Aí ele pensou o quê? Tá bom então, Jacó, então vai fazer o seguinte, né? Você fica com esse que você falou, e eu fico com branco. Vamos voltar a ler. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã,
Quando vieres o meu salário estiver diante da tua face, tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e morenos entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Né? Ou seja, se eu tiver alguma coisa que não for malhado, é furto, tá? Então disse Labão, quem dera seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e os malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu-os nas mãos de seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. O que Jacó fez? Aqueles que eram listrados, malhados, ele separou e entregou na mão dos filhos, para os filhos apacentar. Leva a caminho de 3 dias. Tinha que caminhar 3 dias para ficar lá, para não misturar. E Jacó continuou apacentando o rebanho do seu sogro. Ou seja, ele continuou trabalhando para o seu sogro e os filhos foram lá apacentar o gado que era dele, né? Vamos voltar a ler, versículo 37. Então tomou Jacó vara verdes de álamo e de aveleira e de castanheira e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancuras que nas varas havia, e pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebestes quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Né? Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos diante dos olhos do rebanho, para que concebiam diante das varas. Mas quando era fraca o rebanho, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentas. Comentários aqui. Então, né, Jacó, espertamente, isso aqui só pode ser sabedoria de Deus, foi um negócio desse, né? Descascou as varinhas lá e colocou na frente delas lá. E não é que os bichinhos nasciam tudo listradinho também, rapaz? Eu fiquei pensando, será que se nós colocar umas varinhas dessas na maternidade, será que não? Tô brincando, né? Não vai nascer listrado os meninos, né? Mas como é que pode um negócio desse? Eu fiquei lendo isso aqui pensando, mas como é que pode, rapaz? O camarada colocou lá as varinhas listradas, mas você vê que é caminho de Deus, né? Para abençoar Jacó, né? Então Deus foi abençoando Jacó. Vocês têm alguma pergunta para fazer, irmão? Alguma coisa? Tá tudo bem até aqui? A irmã Carmen? Pode falar, irmã Carminha. Tá fechado o áudio, irmã Carminha. Eu achei interessante aquela parte que Jacó trabalhou 7 anos pela Raquel. Aí ele foi e deu a Lia. Que história é essa? Ele não viu a Lia antes? Estava no escuro? É verdade, né? Era noite. É que lá era noite mesmo. Então, dependendo, era muito. Eles viviam com lamparina. Coitado do Raquel, ele amava era Jacó, ele amava era Raquel. Ele amava Raquel, mas passou a noite com Lia e não sabia que era Raquel, né? A não ser que ela ficou quieta fingindo que era Raquel e não falou nada. Mas, Labão, de certa forma, ele tinha até uma desculpa boa. Ele falou, olha, Jacó, desculpa, mas aqui no nosso meio, primeiro nós casamos a mais velha. A gente não casa a mais nova, tem que casar a mais velha primeiro. Então ele deu... Mas Labão poderia ter falado isso para Jacó antes, quando fez uma proposta. Pois é, justamente. Exato. Mas ele não falou nada.
e ele quis então se livrar da filha e segurar Jacó por mais tempo. Irmão Eric Queiroz, pode perguntar, irmão Eric. Eu tenho até que mudar meu nome no e-mail. Meu nome É é Carla. verdade. E É a Cássia? gente. Carla. Carla, tá bom, irmã Carla, fala. Eu vou ajeitar isso. A gente vê aqui também que Labão fez uma festa, um banquete, antes de trazer a filha. Eu acredito que pode todo mundo ter bebido bastante vinho e ter ficado, É. né, muito alegre, e acabou que ele não percebeu que era a Lia. E como Jacó era o noivo, provavelmente a gente não sabe o costume da época, as brincadeiras que tinham, devem ter dado mesmo bastante bebida para ele, né? Bastante coisa, mas não era era o costume da época, né? A mulher, gente, a mulher na época, pelo que a gente lê aqui na Bíblia, elas não eram muito bem valorizadas, né? A mulher praticamente era uma ferramenta, né? Era algo de base de troca, né? E isso é triste, mas é a época, era a época do momento, né? Então, eles trabalhavam, o pai determinava, você vai casar com tal pessoa, ela tinha que aceitar a determinação do pai, né? Não tinha esse negócio de ter vontade própria, escolher com quem quer casar. Isso é hoje em dia, né? Mas naquela época não, tá? Bom, vamos lá. Então, é capítulo 31, né? Vamos ler. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu vi, fez um barulhinho, não, acho que não é não. O irmão comentou aqui também, pode ser isso. O irmão João Batista falou, eles usavam véu e provavelmente estava escuro. Exatamente, tá? As moças todas cobertas com véu, só ia ver no outro dia. Só Deus, né? Bom, vamos lá. Capítulo 31. Deus manda Jacó tornar a terra de seus pais. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam, Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó, torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar a Raquel e a Lia ao campo para junto do seu rebanho, e disse-lhe, vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmos sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me enganou e tomou, e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrado. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, e eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem os rebanhos, que são listrados e salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido como uma coluna, onde me fizeste um voto, levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia, disseram-lhe, há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos agora, pois faze tudo que Deus te mandou.
Ou seja, irmão, é comentário, né? Elas falaram para Jacó: olha, Jacó, o nosso pai não nos vendeu para você, ou seja, nós não perdemos tudo que nós tínhamos com ele, a nossa herança, né? Agora tudo que você tem é nosso e de nossos filhos. Então vai e obedeça à voz do seu Deus, que a gente vai te seguir. As duas falaram isso, e muito bom, né, irmão? Muito, muito bom que elas ficaram do lado do marido. Vamos voltar a ler. Mas Então, aqui mostra o que o irmão falou nesse instante aí, né, de que a mulher não tinha valor nenhum, era vendida, ele ainda comia o dinheiro e essa coitada ficava daquele jeito lá, sem nada. Verdade, irmã, exatamente. Né? Tá? Isso muda, gente, quando a gente chegar nos evangelhos, que eu acho a coisa mais linda, as pessoas que ficaram mais fiel a Jesus foram as mulheres. Rapaz, mulher é de fibra, parece que Deus mesmo fez a mulher forte de fibra, né? Porque elas acompanharam, elas não correram, não ficaram com medo. Quando abandonaram Jesus, elas estavam lá debaixo da cruz. Só ela, o único discípulo que estava lá era João, né? As mulheres estavam lá, elas foram na sepultura de Jesus, né? Coisa linda. Mulher, gente, quando ela pega uma coisa para fazer e ela acredita, elas são firmes, elas são determinadas, tá? E isso é uma coisa maravilhosa que a gente vê, que Deus fez a mulher com uma fibra, parece muito mais forte do que o homem, né? Mas isso a gente vai ver lá na frente, depois que Jesus Cristo muda isso, né? Ele muda o valor da mulher. Bom, vamos lá. Tá? Eu parei em qual verso mesmo? 17. 17. Tá bom, irmã. Deus abençoe. Vamos lá. Versículo 17, Amém. então. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que haviam adquirido, o gado que possuía, que alcançaram em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Olha aqui, irmão, comentário. Então, ela estava indo embora, o que ela falou? Eu não posso ir embora assim, eu vou levar uma santinha. Né? Foi lá pegar um santinho do pai, o ídolo do pai, né? Saber, talvez, uma obra de escultura naquela época, gente, era uma coisa cara, né? Você tinha que ter o metal, provavelmente ouro ou prata, né? Pagar um ourives para fazer, né? E ela queria levar um ídolo com ela, né? E ela pegou e levou esse ídolo junto, né? Vamos voltar a ler aqui, o versículo 20. E Jacó logrou a Labão e o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. Versículo 22. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te, e não fales com Jacó, nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armado Jacó a sua tenda naquela montanha, armou também Labão com os seus irmãos na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Que me lograste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e lograste-me e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpas? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas? Loucamente agiste. Agora, fazendo assim, pode haver em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fazes com Jacó nem bem nem mal.
Agora, se queres ir embora, porquanto tinhas saudade de voltar à casa de teu pai, por que furtas os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo, se porventura não me arrebatarias as tuas filhas, com quem achares os teus, aliás, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante dos nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Comentário, irmão, aqui. Então, Jacó, vindo aqui, ele falou assim: você acha que eu quero alguma coisa do que é teu? Pode entrar aqui no nosso meio. Se você achar com alguém aqui qualquer coisa que seja tua, esse com quem você achar é seu. E era a própria esposa dele que tinha roubado, né? Vamos voltar a ler. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo. E assentaram-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não o achou. E ela disse ao seu pai: não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou o ídolo. Ou seja, irmão, comentário, ela estava sentado em cima do ídolo na albarga do animal. Quando ele chegou lá para poder revistar, ela falou: olha, não fique bravo comigo, meu senhor, eu estou naqueles costumes daqueles dias das mulheres e por isso eu não posso me levantar daqui. Mas na verdade ela estava escondendo o ídolo, né? Vamos voltar a ler. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis que achaste, de todos os móveis da tua... Aliás, havendo apalpado todos os meus móveis que achaste de todos os móveis de tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julgue entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, ou eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, e o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo, me despediria agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então, aqui é a hora em que Jacó, ele aproveita para lavar a alma, sabe? Na hora daquela confusão de família, e quando você está na razão, aí você aproveita e lava a alma. Ele fala: você mudou meu salário 10 vezes. Tudo que acontecia de ruim com uma ovelha tua no campo, eu pagava a ovelha. Ou seja, irmão, se ele tivesse uma ovelha abatida por um leão, alguma coisa, ele tirava do salário dele para pagar. Ou seja, ele não deixava que Labão tivesse prejuízo nenhum, que é o que ele fala aqui, né? Então ele serviu mesmo e nada deixou, né, de fazer para servir bem Labão. Versículo 43. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos seus filhos que deram à luz?
Agora, pois, vem e façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna, e disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-o Labão Jegar-Saatuta, porém Jacó chamou Galeade. Então disse Labão: este montão seja forte por testemunha entre mim e ti. Não, aliás, este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeade. E Mispa, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão a esta coluna a mim para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julga entre nós, jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E disseram-lhe Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu. E voltou Labão ao seu lugar. Né? Então, eles tiveram aquela conversa, fizeram um pacto entre eles, né? Levantaram colunas, um giro ali, e a preocupação de Labão também era que Jacó se tornasse muito poderoso um dia e fosse lá fazer mal, né, a eles, ou seja, se tivessem exércitos. Então ele pediu, né, nesse voto que Jacó não passasse daquela coluna para fazer mal para ele, né, para não fazer mal, porque Labão viu que Deus ia abençoar Jacó mais, né? E ele tinha ali praticamente 11 meninos, né? Parece que vai nascer depois, é que nasce Benjamim, né? Parece que tem mais um para nascer, tá? Mas ele tinha bastante homens, então provavelmente ia se tornar ali um patriarca grande, né? Logo, logo. Capítulo 32. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros adiante de si e Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhe dizendo: assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora, e tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar ao meu senhor, para que ache graças em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito, e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos. Porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Comentário, vamos fazer aqui. Então Jacó ficou com medo e pensou: bom, vamos separar o povo em 2. Esaú só vai poder atacar um, o outro escapa, o outro vai embora. Ele ficou com medo, né? Vamos voltar a ler. Disse mais Jacó: Deus me deu pai Abraão, e Deus me deu pai Isaque. O Senhor que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a felicidade que fizeste a teu servo, porquanto com o meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura porventura não venha e me fira, e a mãe
e a mãe com os meus filhos. E tu o disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, e 200 ovelhas, e 20 carneiros, 30 camelos de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos, e deu-os nas mãos de seus servos, cada rebanho à parte, e disse a teus servos: passai diante de mim, e ponde espaço entre rebanhos e rebanhos. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és? E para onde vais? E de quem são esses diante de ti? Então dirás: são teus servos, Jacó. Aliás, são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme a esta mesma palavra falareis a Esaú quando o achardes. Comentário aqui, irmão. Então Jacó, espertamente, ele pegou bandos, né? Bando de carneiros, bandos de ovelha, e ele mandava em bandos na frente. Então, à medida que Esaú ia avançando, ele encontrava um bando, aquele monte de bicho. Aí ele falava: quem são vocês? De quem são esses bichos? Para onde vocês estão indo? Eles falavam: olha, tudo isso aqui é de Jacó, né? E ele mandou nós trazer isso a você. É um presente. E ele mesmo vem vindo aí logo atrás. Aí Esaú continuava a caminhada, né? Podia pegar lá os bichos, acabava ficando alguém do exército dele, né? Isso é uma forma também de ir reduzindo o exército de Esaú, porque tinha que ficar homens lá tomando conta daquele rebanho todo, porque não dava para todo mundo avançar. E eles continuavam avançando. Mais um pouco na frente encontrava mais outro bando, mais presente. 200 não sei o que lá, 200 não sei o que. Ele encontrava e falava a mesma coisa: de quem são? Vocês são de quem? Tá indo para onde? Olha, nós somos servos de Jacó, e tudo isso que você está vendo é teu, Senhor, né? É um presente a meu Senhor. Então, é a forma de Jacó tentar aplacar a ira de seu irmão. Vamos voltar a ler aqui, versículo 20. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a tua face. Porventura ele me aceitará. Assim passou o presente diante dele. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Versículo 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixai-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Né? Ou seja, provavelmente Jacó, gente, estava fazendo alguma adoração. Nessa adoração, ele viu um anjo, que provavelmente é um anjo, e ele não respeitou o anjo. Ele foi para cima do anjo. Ele falou: você não vai sair daqui não, enquanto não me deixar uma bênção. A bênção que Jacó queria era algo que o livrasse da morte, né? Versículo 27. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel,
pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido, né? Isso é mais um costume judeu. Eu não sei qual que é esse nervo encolhido que eles não comem, mas eles não comem o nervo encolhido de algum bicho aí, né? Eles não comem algum nervo encolhido, tá? Não, não, meu irmão. Tá fechado o áudio, uma Carminha, pode abrir. Por isso que toda aquela nação tem o nome de Israel, né? Israel, os israelitas. Isso. Por causa de Jacó, né? Exatamente. Que passou a ser Israel, né? Exatamente, irmã. Ele passou a ser Israel, e como aquele povo é tudo filho de Jacó, são a nação de Israel. Aquela nação leva o nome de Jacó, que é o nome trocado pelo anjo. O anjo trocou o nome dele. Uhum. Irmão João Batista? Pode falar. Ô, irmão Josafá, essa relação que o irmão falou referente ao nervo aí, assim, eu ando sempre que posso dando uma olhadinha, estudando um pouco, pesquisando, dentro daquilo que o irmão tem ensinado para nós. Esse nervo aí, no caso, segundo eles, seria aquele grande tendão, né, que eles falam, tem um tendão que dá origem na espinha dorsal e se estende pela coxa até o tornozelo. Os gregos chamam de tendão de Aquiles. Seria sido essa parte que o Senhor feriu, né? Que no caso o anjo seria o próprio Deus que estava ali, né? Sim, irmão, é o anjo ali, né, representando Deus. Ele luta, a gente não entende muito bem, porque a Bíblia não dá muito relato, né? Mas ele luta. Naquela época, Deus, ele ia alimentando a fé deles. De vez em quando acontecia algo muito inexplicável para realmente fortalecer a fé deles, tá? Ou seja, Jacó viu um anjo, né? E Isaac também, né? Outros também. Sempre acontecia alguma coisa que é a forma de Deus alimentar a fé deles, para eles saberem que algo muito sobrenatural, que não era daqui, estava com eles. Era a forma, né? Eles tinham visões, eles ouviam a voz de Deus, eles ouviam coisas, né? Porque naquela época não tinha Bíblia, não tinha igreja, não tinha ninguém pregando para eles, não tinha um pastor, não tinha nada. Então, Deus se relacionava alimentando a fé deles com essas aparições, vendo anjo, ou Deus falando com eles em sonhos, né? Ou dando visões. Era a forma de Deus mostrar: olha, eu estou com você, tá? Eu fui com teu pai, estou com você também, e eu vou te abençoar. Então, imagina, você de madrugada vê um anjo, agarra com ele, rola com ele, você fala: Deus existe mesmo, porque esse ser não é daqui, ele não é daqui, né? Então isso alimenta a sua fé, né? Isso vai gerando cada vez mais fé em você, né? Mais algum comentário? Bom, Josafá, então quer dizer que havia anjos que nem o Abrão comiam do músculo do Abrão, da coxa da mão, como é que é? Não era da coxa do Abraão, não. Eles não comem algum tipo de nervo dos bichos. Isso eu já não sei explicar para você, porque não está na Bíblia, né? Aí teria que fazer igual o nosso irmão João Batista e ir lá procurar, né? Fazer a pesquisa na internet e buscar, né? O nosso estudo bíblico, gente, ele está dentro da Bíblia, para a gente buscar o que está na Bíblia. E aí, quando vocês terminarem esse estudo, é bom, a gente vai voltar para o estudo de novo, aí vai ser um estudo mais apurado, a gente vai trazer outras informações para fazer um estudo mais forte, tá? Mas o estudo aqui para você vai sair daqui conhecendo Bíblia mesmo. A gente vai conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, né? Então, o conhecimento, a base
Nós estamos colocando a base forte, sólida, tá? Que não pode ser mudada mais. É o que a gente está fazendo agora. Estamos colocando a base. Depois a gente vai, né, fazer um estudo mais afinado, mais apurado. Tá bom? E tem que ser assim, devagarinho, devagar, sem pressa. Estudar primeiro a Bíblia, a ferramenta de aferição, para a gente identificar o que outros teólogos dizem é a Bíblia. A gente precisa colocar primeiro ela na nossa cabeça. Nós coloca a Bíblia aqui. Depois é que você vai saber dizer o que é bom e o que é ruim. Você sabe aquele ditado que fala: ouve tudo, guarda o que é bom e rejeita o que é mal. Isso não funciona se você não tiver a Bíblia na mente. Porque é com base nela que você vai dizer o que é bom e o que não é. Sem conhecimento, você não tem como discernir o que é bom, o que não é bom. Então, tudo começa primeiro pela Bíblia. Tem que colocar a Bíblia no nosso coração, tá? Que eu acredito que Deus vai abençoar a gente e a gente vai crescer, tá? Em conhecimento bíblico primeiro, tá bom? Bom, vamos lá. Capítulo 33, né? Isso, capítulo 33. Vamos lá. Vocês querem dar uma parada agora? Vamos dar uma paradinha. Vamos dar uma paradinha de 5 minutos. Vou colocar aqui, ó. 5 minutinhos, tá? Você pode fechar aí a sua câmera se quiser para tomar uma água, tá? E aí a gente volta aqui, tá? 5 minutos. Vou voltar aqui, ó, tá bom? 5 minutos, gente, tá? De descansinho aí, que é para ajudar a guardar na memória, a guardar na mente, tá? A guardar na mente, para a gente voltar. Eu estou seguindo isso, são orientações de estudos científicos, né? Para quem estuda. Tá bom, gente? 5 minutinhos, 21 e 20, a gente volta. 21 e 20. Anotou aí, Massalete? Anotou? Tá fechado o áudio, mas eu vi que eu anotei sim. Tá, porque eu falo isso, que os jovens leem a Bíblia e entendem rapidinho, a gente não. Não, mas a gente vai devagar, irmã Carmen. Pode ficar tranquilo, tá? Pode falar, tá Massalete. Eu já anotei, sim. Deus abençoe. Anotou, né? Anota. Quem puder comprar, gente, tá? Se puder, compre. Se não, não precisa, tá? Você vai ver que vai ter diferença nas falas, mas não vai mudar muita coisa. Tá bom? Então vamos lá, gente. Agora capítulo 33, tá? A gente vai ler o 33 e o 34 e a gente encerra por hoje, tá bom? Deixa eu ver aqui. A gente vai até o 34 como a gente tinha combinado. Bom, vamos lá. Capítulo 33. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as 2 servas, e pôs as servas de seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. Olha aqui, gente, comentário, né, para você ver como o amor dele estava em Raquel e José, deixou Raquel e José para trás por último, né, para tentar protegê-los ao máximo, tá? E isso aqui provavelmente foi comentado entre os irmãos, porque eles tinham ciúmes, né? Você acha que eles iam esquecer disso? Né? Eles não iam esquecer. E isso foi alimentando cada vez mais a raiva dos irmãos por José, que vocês já conhecem a história de José, vocês vão ver depois o que isso vai acontecer, né? Então vamos lá. E ele mesmo passou diante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Ou seja, irmão, o que a gente entende? Que ele inclinou 7 vezes até que chegou em seu irmão. O que está querendo dizer? Que ele dava, suponhamos, 3, 4 passos, ajoelhava com o rosto no chão. Levantava, dava 3, 4 passos, ajoelhava de novo com o rosto no chão. Até que chegou perto do irmão. Entendeu? Ou seja, ele deu 7 ajoelhadas com o rosto no chão, se humilhando para o irmão, né? Até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou.
e lançou-se sobre o seu rosto, ou aliás, sobre o seu pescoço, e beijou-o e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, ela e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graças aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção que te foi trazido, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que o tomou. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei diante de ti. Porém ele lhe disse: meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, e as afadigareis somente um dia. Todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meus meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Esaú disse: permita então que eu deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse: para que é isso? Basta que ache graça aos teus olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho de Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou aquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e armou a sua tenda diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 pesos de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Tá? Vamos ler aqui o capítulo 24. Diná é desflorada. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violentada, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouviram isso, e entristeceram-se os homens, e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com ele, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos, por mulher, e aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. E habitarei conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes.
Só um minutinho, irmão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se tiver algum áudio aberto, eu vou fechar, tá? Os irmãos não precisam mexer em nada aí, tá bom? Só para não atrapalhar aí vocês me ouvirem. Vamos lá. Versículo 12. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquem e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram porquanto havia violentado a Diná, sua irmã. E disseram-lhe: não podemos fazer isso. Dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isto seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo homem entre vós. Espera aí, irmão, deixa eu beber uma água aqui. Então aqui, irmão, observa, os irmãos de Diná, os outros filhos de Jacó, que estavam irritados com o que Siquem tinha feito, né? E dizendo que eles não poderiam ter ela, né? O que eles falam? Olha, vocês não podem casar com as nossas irmãs porque vocês não são circuncidados. Nós temos uma regra que é a circuncisão. Nós vamos permitir se vocês todos se circuncidarem. A circuncisão, irmão, é um pequeno corte que é feito no prepúcio, tá? Da parte íntima do homem. É um lugar onde se fazia um corte, saía um pouco de sangue, a forma de Deus fazer pacto de sangue cortando o prepúcio, que é a forma de não fazer nenhum mal à pessoa, mas ao mesmo tempo, né, aquilo gera um sangue. Ou seja, a ideia de Deus é que se cortasse algo em você, que no caso rompesse algo que desse sangue, para que fosse feito o pacto. Todo o pacto era feito com sangue, todo o pacto, tá? Então eles fazem isso, e quando fazia esse corte, algumas das vezes podia ser que dava febre, o camarada ficava indisposto 1, 2 ou 3 dias, mas quando eles propõem isso é porque eles tinham um plano, que é o que a gente vai ver agora, tá? Vamos ver qual que é o plano deles. Eu vou voltar a ler aqui, ó, versículo 14 e 15. E disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo homem entre vós. Então, dar-mos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes, e não vos circuncidardes, tomaremos as nossas filhas, e irmosemos. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor, e aos olhos de Siquem, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Amor a Siquem, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade, dizendo: estes homens são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo. Se todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados, e seu gado e suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos somente com ele e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquem, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo homem de todos os que saíam pela porta da sua cidade. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os 2 filhos de Jacó, Simão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitosamente na cidade.
e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquem, e tomaram a Diná da casa de Siquem e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos e os que habitam na cidade e no campo tomaram, e todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simão e a Levi: tendes-me perturbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os perizeus, tendo eu pouco povo em número, estes ajuntar-se-ão contra mim e me ferirão, e serei destruído, eu e a minha casa. E eles disseram, é isso mesmo. E eles disseram, devia ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta? Ou seja, os rapazes responderam ao pai, e pai, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Então, para encerrar aqui, irmão, né, Jacó ficou preocupado porque eles estavam fazendo uma caminhada, eles tinham uma jornada para fazer, e nessa jornada eles iam passar pelo meio de outras cidades. E a fama que ia correr, qual que é? Jacó, esse povo aí, ó, chamado Jacó, que vai, não são confiáveis, são homens espertos, eles fazem acordos e não cumprem e atacam as pessoas na hora que elas menos esperam e matam todo mundo. Foi o que Jacó disse. O que vocês fizeram? Vocês estão me fazendo cheirar mal aos olhos de todos os povos onde a gente vai. Eles vão se ajuntar e agora vão nos matar. Eles vão nos matar. Jacó preocupado. É assim, é sempre assim, o pai sempre preocupado com a existência, a sobrevivência, sendo mais cauteloso, e muitas das vezes os filhos, né? Os filhos jovens, tudo, mais impetuosos e querendo resolver tudo do jeito deles, né? E o pai Jacó mais preocupado, com mais cuidado, né? Querendo ter mais cuidado, tá? Então, irmãos, o estudo é até aqui, tá? Vai ter muita parte da Bíblia que é somente leitura, porque não tem muita coisa que nós explicar. É o que a gente está lendo ali, tá? Vai ter lugares, não, que a gente vai fazer igual fez lá atrás, a gente vai ter que marcar um versículo para lá na frente a gente ter entendimento dele, tá? Que é onde entra a parte dos nossos estudos que a gente está fazendo agora, ok? Alguma pergunta para fazer sobre isso que nós lemos aqui, irmãos? A Alderli levantou ali a mão, teve alguém que levantou, mas acho que já baixou. Aldeci Costa. Pode falar, irmã. Irmão Josafá, eu deixei o link. É o irmão. Me perdoa, tá? Sim. Tá. Não, nada a ver, não. Eu sou esposo da Silvana, tá? Ah, tá. Então é isso. Sim, irmão. Fala. Eu deixei o link dessa Bíblia que o irmão tem aí no chat lá, tá bom? O link. Ah, verdade. Para quem quiser baixar. Muito bem lembrado, irmão. Ó, olha aqui. Eu já baixei, irmãozão. O irmão colocou o link ali da Bíblia João Ferreira Fiel, tá? Tá o link. O ruim é que quando você estiver no celular assistindo aqui o estudo, eu não sei se você vai conseguir entrar. Consegue, nele, eu tava lendo. Você tava lendo? Então dá. Tá? Então dá para você baixar, às vezes nem precisa nem comprar. Você clica nesse link que o irmão acabou de colocar aí embaixo agora, você vai ver o link azul no comentário, clica ali, você já vai para Play Store e lá você baixa e você tem a Bíblia em casa, né, no celular, que é a Bíblia João Ferreira de Almeida Fiel, tá? O irmão Aldeci lembrou disso e ajudou a gente colocando ali. Bom, gente, então eu peço que vocês agora, a gente vai ler do versículo 35 ao versículo 40, tá? Para sábado que vem, versículo 40, e aí depois a gente já vai finalizar o livro de Gênesis, tá? Os 5 livros, irmão, que nós vamos ler, os primeiros, que é os 5 livros de Moisés, esses 5 livros vai dar para a gente uma abertura de mente muito grande para a gente entender os evangelhos depois.
porque é nesses 5 livros que estão a história do começo de tudo, a história da lei, Deus dando a lei, para que serve a lei, a gente vai entender regras da lei, que aí a gente vai entender muita coisa que aconteceu nos evangelhos, nas passagens de Jesus, tá? Então, o Velho Testamento, hoje, para nós, ele serve para isso. Qual que é a utilidade do Velho Testamento? Fazer a gente compreender o Novo. O Velho é luz no Novo, ele joga luz para fazer a gente enxergar, para fazer a gente ver as coisas que estão no Novo Testamento, tá? A gente não segue a lei, a gente não vai mais cumprir as leis, não. Para que serve o livro da lei? O livro da lei é para fazer com que a gente compreenda o Novo. Imagina se não existisse o Velho Testamento. A gente já está todo perdido. A gente não ia saber por que Jesus morreu, por que ele tem que morrer. Quem é Israel? Qual que é essas promessas que Deus... Ninguém ia entender nada. Tá? O Velho Testamento é apenas para nos ajudar a entender o Novo. Porque o que está valendo é o Novo Testamento. Tá? Mais alguma coisa, irmãos? Uma coisa mais para perguntar? Irmão Josafá, a leitura de casa é de 35 até o 40, tá? Eu quero agradecer aqui, tá? Cada um de vocês.